Um novo objeto interestelar 100 vezes maior e mais brilhante que o 13 Atlas foi descoberto e, surpreendentemente, também está se dirigindo para o Sol. Astrônomos o avistaram pela primeira vez em 12 de setembro de 2025 usando o instrumento solar Wind Andropes, ou SWAN, a bordo da sonda espacial Sorro. 2 dias depois, o especialista australiano em cometas Michael Matiaso capturou uma imagem impressionante. Sua cauda tem 2,5 graus de comprimento, cerca de 5 luas cheias de largura, ofuscando completamente a minúscula cauda do 3E Atlas. A União Astronômica Internacional, UAI, o batizou oficialmente de C2025R2 SWAN, em homenagem à sua designação inicial, SWAN 25B. Enquanto isso, dentro de laboratórios e salas de análise, especialistas se debruçavam sobre as informações iniciais. A questão central não era apenas a trajetória, embora o fato de ambos passarem próximos ao Sol no mesmo mês fosse extraordinário, mas sim as propriedades físicas que fugiam totalmente ao padrão de qualquer cometa conhecido. O que antes era encarado como mera curiosidade astronômica passou a soar como um quebra-cabeça capaz de desafiar nossa compreensão da própria natureza do espaço interestelar. 13 Atlas já havia surpreendido. Composição metálica incomum, ausência de ferro, núcleo com geração de energia comparável a um reator nuclear, e uma cauda que se comportava mais como propulsão do que como sublimação de gelo. Agora, R2 SWAN trazia consigo características ainda mais perturbadoras. Espectros de luz indicavam a presença de ligas metálicas raras, aparentemente moldadas, não formadas ao acaso. E mais, uma espécie de barreira eletromagnética em torno de sua estrutura, capaz de desviar partículas solares com eficiência inédita. Esse detalhe em especial acendeu o alerta vermelho. Afinal, se confirmada, não estaríamos diante de um corpo natural, mas de algo construído, uma tecnologia que supera em muito a nossa capacidade atual de engenharia. É por isso que alguns pesquisadores começaram a descrever a diferença entre eles de forma quase militar. 13 Atlas seria um batedor, uma sonda exploratória. R2 SWAN, por outro lado, se assemelharia a um colosso armado, preparado para resistir e executar tarefas em um nível completamente diferente. E então veio a descoberta mais desconfortável. Embora tenham origens em regiões distintas do espaço, ambos estavam sincronizados em direção ao mesmo ponto de encontro, a vizinhança solar. 2 corpos com trajetórias independentes, um vindo da direção de Aquário e o outro da região de Sagitário, convergindo no mesmo período. Estatisticamente, a probabilidade disso acontecer por acaso é quase nula. Essa coincidência passou a ser interpretada por alguns como intencionalidade. Mas a situação se torna ainda mais crítica quando se considera o risco de invisibilidade. Durante a aproximação, os 2 corpos ficariam ocultos atrás do Sol em relação à Terra. Em outras palavras, no exato momento de maior proximidade e interação, todos os nossos telescópios ficariam cegos. Seria como assistir a uma peça de teatro sabendo que o clímax acontecerá no escuro. O que ocorre nesse intervalo de silêncio é algo que não temos como registrar em tempo real, e isso aumenta exponencialmente o suspense. No entanto, a maior inquietação não está apenas na coincidência orbital, mas na potência interna de cada objeto. Enquanto 13 Atlas já chocava com uma estimativa de geração energética dezenas de vezes superior a Chernobyl, R2 SWAN apresentava níveis que extrapolavam qualquer comparação terrena. Cálculos preliminares apontavam para milhares de gigawatts de energia liberados por segundo, sugerindo um mecanismo mais próximo de um reator de plasma do que de qualquer processo natural conhecido. Se antes a hipótese de Avi Loeb, de que objetos como Oumuamua ou Atlas poderiam ser artefatos tecnológicos, já causava polêmica, agora ela pareceu ganhar combustível. Afinal, como explicar um corpo que não apenas retorna em ciclos calculados de dezenas de milhares de anos, mas também apresenta comportamento energético comparável ao de fenômenos cósmicos extremos? Isso levanta uma questão que os cientistas evitam colocar em voz alta. Estaríamos diante de máquinas e não de cometas? A partir desse ponto, a investigação ganha contornos que vão além da astronomia. Antigos registros, construções milenares e alinhamentos celestes começam a ser revisitados sob outra ótica. Seria possível que civilizações passadas já tivessem observado esse mesmo visitante, gravando sua presença em monumentos e mitologias? E se a coincidência entre pirâmides, calendários astronômicos e objetos interestelares não fosse apenas fruto do acaso, mas uma tentativa de comunicar algo para o futuro? Essa é a encruzilhada em que nos encontramos, entre a ciência empírica e o eco de narrativas ancestrais, entre a busca por explicações racionais e a percepção incômoda de que talvez não sejamos os primeiros a presenciar esse tipo de evento. O cenário está armado, e cada nova descoberta parece reforçar a ideia de que há muito mais em jogo do que simples encontros cósmicos.
O que acontece quando dois visitantes interestelares, de naturezas tão anômalas, convergem em um mesmo ponto de nosso sistema solar? A resposta para essa pergunta pode redefinir a forma como enxergamos nosso lugar no universo. Se a presença de 13 em Atlas já havia aberto um abismo de questionamentos, a chegada de R2-SVAN trouxe uma dimensão ainda mais desconfortável: o tempo. Cálculos orbitais revelaram que esse objeto não está apenas de passagem. Ele retorna em ciclos regulares de aproximadamente 22.000 anos. Isso significa que cada aparição coincide com períodos decisivos na história da Terra. A última vez que teria cruzado a vizinhança solar foi justamente no fim da última Era do Gelo, quando a humanidade dava seus primeiros passos rumo a sociedades complexas. Esse detalhe despertou a atenção de arqueólogos e historiadores que estudam a precisão quase inexplicável das antigas construções megalíticas. Estruturas alinhadas a constelações, calendários de pedra que registravam com exatidão o movimento dos astros, e a repentina ascensão de culturas que dominaram a matemática e a engenharia em épocas remotas. Alguns pesquisadores, embora cautelosos, levantam a hipótese de que tais povos poderiam ter registrado a passagem de R2-SVAN e transformado esse evento em símbolos, mitos e monumentos. Para eles, o que chamamos hoje de lendas poderia ser, na verdade, uma tentativa de transmitir mensagens sobre algo que retornaria ciclicamente. Mas a grande questão é: por que agora? Durante milhares de anos, não há registro de visitantes tão marcantes, e em menos de uma década já testemunhamos Oumuamua, 13 Atlas e agora R2-SVAN. Para o astrofísico Avi Loeb e parte de sua equipe, isso não é coincidência. Eles defendem que pode haver uma ligação direta com a atividade humana nas últimas décadas. Afinal, desde meados do século XX, nosso planeta tem transmitido sinais ao cosmos: ondas de rádio, programas de televisão, pings de radar e até mensagens deliberadas, como o disco dourado das sondas Voyager. Esses sinais formam uma esfera em expansão, viajando pelo espaço à velocidade da luz. Hoje, já alcançaram dezenas de sistemas estelares próximos. É plausível imaginar que, em algum ponto, tenham despertado a atenção de observadores avançados. Sob essa ótica, Oumuamua poderia ter sido o primeiro reconhecimento discreto. 13 Atlas, uma sonda equipada para a coleta de dados mais específicos, e R2-SVAN, a máquina de maior porte, projetada para interações de alto impacto. Essa sequência, se verdadeira, sugere que não estamos diante de fenômenos isolados, mas de um processo de resposta. A humanidade teria acendido um farol cósmico sem saber, e agora começamos a colher as consequências. O mais perturbador é a escala temporal. Para civilizações capazes de operar em velocidades próximas à luz, milhares de anos podem equivaler a simples ciclos de manutenção. O que para nós parece uma eternidade, para eles seria apenas rotina. Há quem proponha uma leitura ainda mais ousada. E se esses objetos não estiverem apenas investigando, mas sim operando uma rede antiga, com pontos de manutenção espalhados pelo sistema solar, estações ocultas em cinturões de asteroides, dispositivos enterrados em luas geladas, sensores em órbitas discretas. Cada retorno poderia representar uma atualização de dados, uma coleta de recursos, ou até mesmo uma inspeção de como as civilizações locais evoluíram. Esse cenário levanta outra possibilidade inquietante. A convergência entre 13 Atlas e R2-SVAN não seria um acidente, mas uma operação coordenada. O primeiro atuando como um explorador, e o segundo como suporte ou supervisão. Isso explicaria o desnível tecnológico entre ambos, uma diferença comparável a drones de reconhecimento e naves fortificadas. Se esse for o caso, o encontro próximo ao Sol poderia não ser apenas coincidência orbital, mas parte de uma manobra planejada. O que permanece como silêncio desconfortável é a postura oficial. Nenhuma grande agência espacial se pronunciou de maneira enfática. Não há comunicados claros da NASA, tampouco da ESA ou de outras entidades. Apenas notas técnicas discretas, relatórios parciais e o mínimo de atenção pública. Como se o assunto fosse deliberadamente colocado em segundo plano para evitar repercussões maiores. E, no entanto, o céu não se cala. 2 objetos interestelares com comportamentos anômalos estão prestes a desaparecer atrás do Sol, fora do alcance dos nossos olhos, em um teatro cósmico do qual não temos controle. Se são sondas, naves ou apenas cometas extraordinários, ninguém pode afirmar com certeza. Mas o fato de ocorrerem quase simultaneamente, com diferenças tão marcantes em estrutura e poder, já é suficiente para redefinir as fronteiras da investigação científica. E aqui chegamos ao ponto central. Se R2-SVAN realmente retorna em ciclos de 22.000 anos, isso significa que essa não é a primeira vez que passa por nós.
Civilizações anteriores podem ter testemunhado sua passagem e deixado pistas que, até hoje, interpretamos como enigmas culturais. Talvez os alinhamentos das pirâmides, os mapas celestes talhados em pedra ou mesmo as mitologias solares tenham uma origem muito mais literal do que ousamos admitir. A pergunta que fica no ar é direta: estaríamos diante de uma visita de rotina, de uma rede de monitoramento milenar, ou de uma resposta direta aos sinais que enviamos sem pensar nas consequências? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: não somos mais meros espectadores do cosmos. Ao transmitirmos nossa presença, entramos em um jogo de escalas que não compreendemos totalmente. O que acontecerá quando emergirem novamente à vista? Estaremos preparados para lidar com as respostas que podem trazer?